Então, os europeus, quando eles chegaram aqui, eles encontraram habitantes nas Américas que não praticavam a mesma agricultura sedentária que eles estavam acostumados a ver, baseada no arado, no esterco, plantando cereais, que é, como a gente já viu, uma técnica agrícola desenvolvida para se cultivar solos degradados, como era o caso dos solos europeus, que já não tinha mais floresta. Aqui nas Américas, a gente ainda tinha florestas pristinas, né? Então as pessoas que moravam aqui, elas se alimentavam e viviam da abundância da floresta, né? E não é que elas eram selvagens pegando frutinha no mato. Pelo contrário, os povos originários das Américas, eles praticavam uma forma de agricultura que era uma administração da paisagem. Eles administravam a floresta, ou seja, eles manejavam a floresta ativamente para promover os recursos que eles precisavam para viver. Eram povos com um conhecimento sofisticadíssimo dos biomas que eles viviam, né? Uma relação muito íntima com as plantas, com os animais, uma relação espiritual mesmo. Então a agricultura deles se manifestava em formato de floresta, né? Eles plantavam floresta para plantar comida, o que faz todo sentido, porque afinal de contas o planeta, ao longo dos bilhões de anos de interações ecológicas, ele chegou nesse resultado de floresta para plantar comida. O mecanismo que o planeta usa para plantar comida é a floresta. Então faz todo sentido você emular o planeta para plantar sua própria comida, né? Que era o que os indígenas faziam. E os europeus, acostumados com uma agricultura de solo degradado, eles não conseguiram ter a sensibilidade e os olhos para perceber isso, né? O Pero Vaz de Caminha, ele escreve na carta dele que os nativos eram selvagens porque não faziam agricultura, sem saber que ele que não tinha sensibilidade para ver a elegância daquela agricultura que estava sendo realizada, né? Os europeus, eles não conseguiam entender que uma paisagem ocupada pelo ser humano, quando o ser humano ocupa a natureza, na cabeça deles, isso só se dá através de uma casinha num sítio, com umas vaquinhas, com um pomar, com uma rocinha de cereais. Essa era a visão da paisagem antropomorfizada do europeu. Eles não percebiam que uma floresta pode ser ocupada pelo ser humano e uma floresta pode ser antropomorfizada. Então, por exemplo, se você vai numa floresta tropical, como que você acha uma ocupação humana? Primeiro sinal é que você vai ver muita palmeira. A palmeira é a árvore mais importante para o ser humano. Ela dá frutos que dá comida, os frutos têm castanha, com as folhas você faz utensílios, você faz construções, a madeira você constrói. Ou seja, o ser humano, onde ele habita, ele vai ter palmeira, ele vai ter as árvores frutíferas que ele come, ele vai ter a mandioca, ele vai ter a roça dele, só que isso vai estar no formato de uma floresta. Todo ser na ecologia administra a paisagem para ter o que precisa. O morcego vai plantar quaresmeira, a paca vai plantar castanha, o ser humano planta as coisas dele. E os europeus, eles não perceberam que de fato os indígenas estavam plantando uma agricultura sofisticadíssima, uma agrofloresta ancestral. E a gente vê pelos registros que naquela época você não tinha você não tinha erosão de solo, degradação de solo, com exceção das civilizações americanas que cresceram muito, como a Maia, que a gente viu que a população cresceu muito e degradou o solo. Os povos americanos, eles tinham uma relação muito ancestral com a natureza e uma agricultura hipersustentável. A degradação dos solos americanos só começa com a chegada dos europeus. A agricultura que eles trouxeram, a agricultura colonial, ela foi igual em todo o mundo. Então eram latifúndios, movidos por mão de obra escrava, produzindo produtos para exportação, monoculturas para exportação. Eles chegaram com seus arados, introduziram arado. Antes de arar tudo, eles extraíram os produtos florestais que eram de interesse deles, como o pau-brasil no Brasil. Depois eles derrubaram aquela biodiversidade, araram aquele solo e plantaram os produtos comerciais para o mercado europeu, que foram 4 principais, né? O tabaco, o café, o algodão e a cana-de-açúcar. Ou seja, eles removeram toda aquela biodiversidade e substituíram por 4 produtos. E esse modelo de um latifúndio escravagista monocultural, ele não foi um acaso, ele não foi uma eventualidade, ele foi uma adaptação para a escravidão. Por quê? Porque a monocultura, ela precisa da escravidão, e a escravidão, ela precisa da monocultura, elas ficam mais fortes juntas. Quando a gente fala de trabalho escravo, a gente está falando de trabalho forçado, ou seja, a pessoa está ali contra a vontade dela, e ela só vai ficar ali se tiver alguém reforçando a estadia dela de forma violenta, certo? Então faz sentido você pegar toda a mão de obra escrava no sistema escravagista e concentrar no mesmo lugar, para você poder supervisionar ela.
E uma vez essas pessoas ali, você faz elas plantarem a mesma coisa em grande quantidade, que é a monocultura. Por quê? Porque no trabalho forçado, a pessoa está fazendo o trabalho não é por amor, ela está fazendo para evitar uma punição corporal. Então ela não vai desenvolver carinho, ela não vai desenvolver criatividade, ela não vai desenvolver expertise naquele trabalho. A própria natureza da escravidão é totalmente oposta à criatividade. Então você concentra todo mundo no mesmo lugar e faz aquelas pessoas repetirem o mesmo trabalho, plantarem a mesma semente, colherem a mesma cultura diariamente, ano após ano, todo ano, num processo infinito, no pior que pode acontecer a um ser humano, né? Que é ser transformado numa máquina, numa cela de prisão. Então, uma vez que a escravidão se estabeleceu, ela transformou a monocultura numa necessidade econômica e vice-versa. Então, a agricultura colonial ela foi extremamente agressiva e extremamente destrutiva em todos os âmbitos possíveis e imaginários. Primeiro, o terror que ela impôs aos povos que foram escravizados por séculos, a gente teve séculos de escravidão, e depois porque ela destruiu o solo. Ela tinha nenhum apreço pelo solo, pelo contrário, né? Quando a gente vê as agriculturas que vieram antes da colonial, das civilizações que precederam a agricultura colonial, você vê que o solo ele vai sendo mal cuidado com o tempo por causa da pressão populacional, como a gente já viu. Então a população aumenta e os agricultores eles se deslocam de práticas mais conservacionistas, práticas tradicionais que cuidam do solo, para práticas mais intensivas, sempre com uma pitadinha de ganância, né? A agricultura colonial ela tinha tudo isso, mas ela era repleta de ganância, né? Era como se um demônio tivesse possuído um continente inteiro que saiu por aí consumindo e escravizando tudo que eles viam pela frente. E esse demônio que é o colonialismo, ele é um demônio poderosíssimo e extremamente difícil de ser exorcizado. Então os europeus eles não tinham compromisso nenhum com a regeneração da terra. Eles tinham uma terra infinitamente barata, infinitamente disponível, infinitamente abundante. Eles chegavam, destruíam a floresta, aravam, plantavam ali o seu tabaco, o seu café. Depois que a terra parava de dar frutos, eles simplesmente iam atrás das próximas terras virgens que eles poderiam derrubar. E o pior era que as propriedades coloniais elas eram administradas com o mesmo modelo de arrendamento de Roma, o mesmo modelo de arrendamento de hoje em dia, que é o pior modelo para a saúde do solo. Que é o que? Os donos das terras, eles não têm nenhum contato com a terra, ou seja, eles não trabalham, obviamente, na terra, e eles delegam esse trabalho a supervisores que comandavam mão de obra escrava e tinham a missão de maximizar os ganhos, porque assim eles maximizavam a fatia que eles iam ganhar. Então o motor que moveu a agricultura colonial foi o máximo de ganho possível no menor tempo possível, que é o que acontece hoje em dia, e é a pior opção para a saúde do solo. Então o que as potências europeias fizeram foi explorar a potencialidade dos solos das colônias para produzir não só os artigos de luxo que a gente já conhece, que é os chás, os cafés, mas também artigos básicos, né? Era produzido aqui, importado para a Europa, grãos, laticínios, carnes, todos os produtos que desse para processar de alguma forma e aguentar a viagem. Então, no final do século XIX, a maior parte das potências europeias elas eram dependentes de comida da colônia para alimentar sua população, que é uma coisa que loucamente não mudou ainda, se a gente parar para perceber. A agricultura que a gente pratica no Brasil, que a gente chama de agronegócio brasileiro, é uma herança da agricultura colonial, é um copia e cola da agricultura colonial, né? São latifúndios cultivados em monoculturas, de produtos para serem vendidos nos mercados de países ricos, feitos por mão de obra precarizada ou então até escravizada, como a gente viu no caso das vinícolas do sul do Brasil. Ou seja, mesmo depois do colonialismo acabar, a agricultura, o sistema de agricultura colonial, ele continuou no mundo inteiro. Mesmo depois que os países declararam sua independência, os governos das antigas colônias até hoje estão resistindo para fazer reforma agrária dessas terras, e dá para os pequenos produtores fazerem agricultura de subsistência produzindo comida. Uma reforma agrária que resolveria o problema da desigualdade, da fome, da pobreza. Ou seja, até hoje, depois de tanto tempo, os governos das antigas colônias ainda insistem na agricultura colonial e ainda insistem em promover essa agricultura massificada, feita por uma mecanização intensa, produzindo commodities para o mercado externo. A diferença é que hoje em dia a gente usa tratores de 35 toneladas, venenos poderosíssimos, fertilizantes químicos e sementes transgênicas,
que foram inventadas na Revolução Agrícola do século XX, que ficou conhecido como Revolução Verde, que foi uma revolução não tão verde assim, né? Então vamos lá, agora a gente vai ver a Revolução Verde.